Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. 2 Coríntios 4:17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amados, o que Paulo está falando aqui, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor? Que todo sofrimento que já passei, que você já passou, e que hoje, de alguma forma, estamos também passando por um sofrimento, ele produz algo em nossa vida. Entenda, todo deserto, toda provação, toda dificuldade gera um resultado. É claro que vai depender muito da nossa estrutura. O mesmo sofrimento que o crente passa e que o ímpio passa são diferentes. Lá em Salmos fala que o sofrimento do ímpio não há consolo. É diferente do crente, que há o Espírito Santo. O crente, ele tem Deus na sua vida. O crente, quando eu falo, gente, é aquele que tem relacionamento com Deus. É aquele que está buscando o Senhor todos os dias. É aquele que, no seu coração, há o desejo de buscar o Senhor. Eu não estou falando da mente porque a mente ela é muito racional. Então, a mente ela pode processar isso, preciso buscar o Senhor. É normal. O aprendizado está aqui na mente, mas o coração, irmãos, eu sempre falo em alguns vídeos que o coração é algo que nos conecta com Deus, porque ele é a sede das nossas emoções. Então, todo sofrimento ele gera algum resultado, só que vai depender muito da estrutura que o crente, que o servo do Senhor Jesus tem. Por quê? Se eu passo por um processo de sofrimento, por um deserto, por um vale, e eu não dou um significado nisso aí, se eu não trago Deus para dividir, ou melhor, para me ajudar nessa jornada de sofrimento, eu não vou conseguir enxergar algo positivo nisso. Por quê? Porque eu tenho uma visão limitada. Eu não tenho uma mentalidade de futuro. A mentalidade de futuro é Deus. Deus é que enxerga o futuro. Então, muitas das vezes eu não consigo enxergar exatamente essa glória que Paulo está relatando nesse versículo que eu citei aqui para vocês. Isso significa, meus irmãos, que é dar um sentido para isso que a gente está passando, ou que já passou. Então, quem é o Wilson hoje? É exatamente as experiências boas e ruins que passei no meu passado. Que passei. Lógico, né, que é no passado. Então, lógico, se eu não tivesse passado por alguns sofrimentos, eu não teria a estrutura e eu não teria a mentalidade que eu tenho hoje. Agora é lógico, não é simplesmente porque eu passei por um sofrimento, por um processo, por um vale, por um deserto, não. Mas é porque eu busquei em Deus a salvação. Eu busquei em Deus encontrar o porquê que eu estou passando por isso. E comecei a dar um sentido para tudo que já passei. Então, quando eu trouxe Jesus para participar comigo desse sofrimento, eu comecei a ter um olhar diferente para o sofrimento. Às vezes, eu, por exemplo, já tive decepções, já passei por várias situações onde hoje eu tenho uma visão diferente caso eu lá na frente passe por algum tipo de sofrimento. Lógico que o sofrimento ele faz parte do ser humano, só que também tem um detalhe. Muitos problemas que chegam na nossa vida não é porque Deus colocou, mas é porque a gente procurou. Foram as nossas escolhas e decisões que trouxeram esses problemas para a nossa vida. Então, muitas das vezes eu não tenho, por exemplo fácil. Poxa, se eu sei que o açúcar, eu sei que dependendo do alimento, vai trazer um malefício para a minha vida, por que é que eu vou buscar consumir esse maldito alimento? Poxa, eu sei que o açúcar, os embutidos, refrigerantes, eu sei que esses alimentos, o carboidrato em excesso, vai desenvolver em mim alguma patologia. Isso a ciência fala, isso a próprias estatísticas, elas afirmam. Então, se eu não quero gerar um problema na minha saúde, o que é que eu vou fazer?
eu vou descartar esses alimentos da minha vida. Então eu vou buscar ter outros comportamentos para que gerem em mim vida e não morte. E eu estou falando da morte física. E quando eu não cuido da minha parte física, isso vai refletir no emocional e no espiritual também. Wilson, por que o espiritual? O que, que tem a ver espiritual com físico? É porque aqui é o templo do Espírito. O meu corpo, o seu corpo é templo de Deus. Quando eu não cuido desse corpo, eu estou gerando problemas físico e também espiritual, sem falar do emocional. Então, muitos problemas é adquirido através das nossas escolhas. Então, quando agora, se eu estou passando por um processo, vamos lá, Jó passou por um processo de sofrimento, por quê? Ele não escolheu, mas Deus determinou que ele passasse por isso. Então, ele não moveu de uma forma para desencadear um problema na vida dele, mas Deus testou ele. Eu não diria nem testou. Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele para que promovesse a sua fase. Então, Deus utilizou de algo ruim para abençoar ainda mais a sua vida, prosperar ele ainda mais. E a prosperidade que eu estou falando aqui não é só financeira, mas também emocional, espiritual. Isso traz uma reflexão para a gente. Todo o processo que passamos traz em nós um fortalecimento. Por isso que Paulo fala da glória, porque de fato e de verdade desenvolve em nós a glória. Que glória é essa? O amadurecimento, a experiência. Vamos trazer aí a situação de Jó. Jó, com toda certeza, depois que ele passou por esse processo, ele tornou outro homem. Amados, não tem como. Todo processo que a gente passa, se a gente conseguiu superar esse obstáculo, a gente consegue tornar outra pessoa, a gente se torna outra pessoa. Por quê? Porque isso torna em nós uma pessoa muito mais forte. Que seja na esfera espiritual, que seja na esfera física, que seja na esfera emocional, que seja na esfera financeira. Então, por isso que Paulo fala dessa glória. Então, qual é a reflexão que eu quero deixar aqui, amados? Que possamos começar a enxergar os problemas que estamos passando ou que já passamos, dar um significado para eles. Entendendo que esse problema, ele trouxe uma glória, a experiência e a sabedoria. A sabedoria não é derramada na vida do homem simplesmente. Senhor, eu quero sabedoria. E assim acontece, do nada. Não, irmãos. É construído. A experiência que tenho hoje foi algo que eu construí na minha vida. Você da mesma forma. Se você tem uma experiência, uma bagagem hoje, é fruto da tua experiência. Algo que tu gastou no passado, que tu produziu, que gerou em você algo que te tornou um homem muito mais experiente, tornou você uma mulher também muito mais experiente, muito mais forte. Então, pessoas que foram fortes, que tornaram-se fortes, foi porque passaram por algum vale, passaram por alguns desertos. Por quê? Se eu não passo por processos, por experiências negativas, eu não consigo gerar positividade naquela área. Poxa, se eu não passei por uma experiência negativa em alguma área da minha vida, dificilmente eu vou conseguir ter um repertório, ter uma história para contar de superação daquele problema. Então, superar problemas é possível desde que eu queira, eu deseje superar isso. Por que que muita gente pede a resolução de um problema, mas não consegue superar? Porque pede a pessoa errada. O Senhor mesmo fala que o nosso erro é porque não sabemos como pedir. A palavra fala isso. Então, como é que eu consigo pedir de uma forma correta? É semeando de uma forma correta.
É quando eu pedir algo, eu busque desenvolver em mim algo que traga experiência e conhecimento, que traga em mim, que desenvolva em mim algo que eu consiga, de alguma forma, gerar algum resultado. Então, quando eu tenho medo de passar por desertos, quando eu tenho medo de mudanças, quando eu começo a desenvolver em mim um medo nas áreas, um medo de se mover, isso começa a gerar em mim travas, aonde eu não vou conseguir avançar na vida. Todos os homens e mulheres de Deus, eles só conseguiram vencer porque passaram por processo. Ou você acha que uma pessoa, por exemplo, vamos lembrar da história de Davi. Por que Davi conseguiu chegar no governo? Não apenas porque Deus já tinha uma promessa na vida dele, mas é porque ele buscou vencer cada obstáculo. Ele trouxe crise, ele conseguiu desenvolver para ele crise. Por exemplo, Golias. Golias foi um grande problema que ele buscou. Deus não pediu para ele enfrentar nenhum Golias, mas ele decidiu. Ele decidiu vencer um problema e por isso ele foi graduado. Por isso que Deus colocou ele em outro patamar. Por isso que ele conseguiu avançar de fase. Quem era Davi? Antes de Golias e depois de Golias. Outro homem. Isso significa que os problemas gerem em nós um crescimento. Por isso que Paulo fala isso. Produz em nós glória. Glória, repetindo aqui, é o que? É mais experiência, expertise, né? Mais estrutura naquela área que você passou. Quando a gente vê, por exemplo, a história de José, da mesma forma. José tornou outro homem depois que ele passou pelo vale, pelo poço, depois que ele chegou no Egito como escravo, depois que ele passou pela casa de Potifar, o general do reino do Egito, que foi injustamente preso, e aí ele passou pela cadeia. Cada fase que ele foi avançando, cada problema que ele foi superando, ele houve um crescimento, houve uma glória. Por isso que Deus conseguiu preparar ele. Por isso que Deus permitiu que ele passasse por todo esse processo, por todas essas dores, porque sabia que precisava, ou melhor, Deus entendia que se ele não tivesse passado por isso, ele não ia ser produzido nele uma glória. O caráter dele não teria sido forjado e ele não teria como chegar no governo. Ele poderia até chegar no governo, mas ele não ia saber como gerenciar esse governo. Como é que eu vou conduzir esse governo se eu não passei por nenhuma experiência? Se eu não passei é, é, experiência, se eu não consegui passar por nenhuma dor, eu não consegui vivenciar as dores de um governo, como é que eu vou conseguir suportar um governo? A dor da traição ele conseguiu superar, da injustiça. Então, quando a gente começa a enxergar os homens que Deus levantou, a gente consegue entender que a dor produz em nós uma glória. Então, amados, que possamos ter essa consciência de entender que a nossa vida depende, o nosso crescimento depende das dores que superamos. Por isso que tem muita gente que, por não conseguir superar a dor, tira a própria vida. Ou pessoas que não conseguiram superar uma traição, uma mentira, uma injustiça, ou tirar a própria vida, ou vivem ainda com base naquela injustiça. Ou a injustiça aconteceu há 3 anos, mas a pessoa ainda continua insistindo em permanecer ali, nessa dor. Não avançou de fase, não deu um significado. Amados, a gente vive em um mundo onde a injustiça, a mentira, a impunidade, ela reina, porque o mundo age do maligno.
É isso que a gente precisa ter consciência. Por mais bom que eu seja, por mais que eu esteja semeando aquilo que é verdade, aquilo que é justo, mas a injustiça vai bater na minha porta. A inverdade vai bater na minha porta. Sim, a mentira vai bater na minha porta. E os por quê? Porque a gente vive em um mundo onde as pessoas estão, boa parte delas estão contaminadas. E qual é o propósito desse encontro aqui, meus amados? Dessa pílula do reino? Exatamente para a gente se levantar de uma forma renovada, para que a gente possa influenciar pessoas a mudarem de vida. Quantas pessoas você consegue mudar se você conseguir perdoar mais? Se você agir com mais misericórdia? Ou que você agir com misericórdia? Porque tem pessoas que não agem com misericórdia. E aquelas pessoas que já agem com misericórdia precisam buscar agir ainda mais. Por quê? Porque o mundo há muita injustiça. As pessoas não estão perdoando. As pessoas estão tirando a vida da outra por nada, gente. Que seja no trânsito, que seja num restaurante, que seja numa escola. Tá faltando amor no mundo. E a gente, na condição de cristão, de amados do Senhor Jesus, precisamos refletir a imagem de Cristo no mundo. Isso é mandamento, amados. Isso é mandamento. Quando eu represento a imagem de Cristo no mundo, eu começo a gerar uma mudança. Por mais que o mundo esteja com todos esses sentimentos ruins, mas eu começo a mudar a rota. Começo pela minha vida. Na sequência, é a minha casa que começa a gerar mudança. Começa em mim, depois da minha casa, no meu trabalho, com as minhas amizades, e assim as coisas, eu vou começando a influenciar as pessoas a agirem de forma justa, de forma, de forma coerente, com mais piedade, com mais misericórdia. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, mas sabemos que é possível, porque o Senhor Jesus determinou na sua passagem, na sua mensagem, que tudo é possível para aquele que crê, que crê. Lá em Lucas 1, se eu não me falo a memória, Lucas 1, 46 ou é 47, diz que para Deus tudo é possível. Tudo. Então por que que eu vou estar me prendendo a pessoas que me criticam, que de alguma forma jogaram pedra em mim, que agiram falso testemunha contra mim? Por que eu vou estar me apegando a essas? Não, irmãos. Aumenta a tua velocidade. Se estrutura ainda mais com Deus e começa a transformar vidas. Porque a gente não consegue. Olha só, todo aquele que fala de você é porque está abaixo de você. Todo aquele que está te criticando por alguma coisa que você fez de positivo, na visão dele é negativo, é porque ele não tem coragem de fazer. Então, o papel dele é criticar. Então, deixa essas pessoas de lado. Pessoas que não querem mudança, deixa de lado. Mas seja um influenciador nessa geração, onde a gente vê que o diabo está governando muita gente. Então, os filhos da luz precisam se manifestar. Lá em Provérbios, se eu não me falo a memória, capítulo 18, diz que o mundo geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus precisam se manifestar para mudar essa geração, para mudar esse tempo. E os porquê é necessário? Porque se eu não fizer nada, irmãos, a tendência é a situação piorar ainda mais. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não se molde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, qual é a vontade do Senhor em nossas vidas? Qual é? É que possamos, busquemos a sua face. Que possamos entender que
a vontade de Deus precisa prevalecer na nossa vida. Porque Ele deseja que eu e você experimentemos a sua agradável, ou melhor, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Eu não preciso questionar qual é a vontade de Deus. Eu só sei que a vontade dele é perfeita. Só que, por conta da nossa natureza, é claro que vamos cada dia estar resistindo a fazer a vontade do Senhor. Porque a nossa natureza, infelizmente, ela está indo contra, ela confronta com a vontade do Espírito. Mas precisamos suportar. Suportar tudo isso, amados. Por quê? Porque o Senhor tem salvação na nossa casa. O Senhor tem transformação na nossa vida e na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que estão ao nosso lado. Precisamos influenciar essas pessoas e trazer essas pessoas, recrutar essas pessoas para o reino de Deus. Então, que possamos entender que a mensagem do reino precisa ser pregada e que a vontade de Deus, ela é perfeita. E a vontade dele é que possamos mergulhar nesse reino que transforma todas as coisas. Para finalizar, quero deixar aqui Salmos, capítulo 51, 12, que diz que devolvei-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Isso significa, irmãos, que se eu quero ter a alegria da salvação na minha vida, eu preciso estar pronto para obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus também é um processo. É todos os dias. Eu buscando a sua face. Eu buscando a sua vontade. Todos os dias. Então, que a graça de Deus, a presença de seu Espírito continue em nossas vidas. Que possamos acreditar e que possamos buscar, praticar todos os dias a perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém?